Vamos fazer uma breve reflexão hoje nesse culto de Santa Ceia, aqui no Salmo 133. Como é bom e agradável viverem unidos irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Eu venho meditando, irmãos, eu ministrei esse texto lá em Madalena, na Santa Ceia, no sábado atrasado. Tivemos lá, aniversário da congregação, sábado de Natal, ministrei essa palavra. E Deus já tinha colocado no meu coração que eu vou ministrar essa mesma palavra para a igreja aqui de manhã e muito provavelmente à noite também, porque eu sei que há muitos dos irmãos que não estão aqui, que vão vir à noite, também não vão acompanhar e nem não vão vir. E pretendo também levar essa mesma palavra para a congregação de Pajuçara em Maracanã. E por que levar essa palavra em tom de exortação? Primeiro, é importante a gente entender, quem escreveu esse salmo foi Davi. Davi foi um dos homens que mais viu Israel desunido. Davi foi um dos homens que mais viu Israel dividido. Por exemplo, quando Davi foi já começa lá em Reis, em Juízes. Claro que Davi não estava vivo nesse tempo, nasceu nesse tempo, foi consagrado nesse tempo, mas ele não acompanhou a história dos reis toda. Claro, foi mais de 400 anos de história. Mas a nação de Israel se aproximava de Deus, depois se dividia, e sempre se dividia de duas formas: se dividia de uma forma política e se dividia de uma forma espiritual. O povo levantando reis que Deus não estava levantando, e esses próprios reis ali, o próprio povo que levantava esses reis que Deus não estava levantando. O povo também se dividia na questão da adoração, porque só havia um lugar para se adorar: Jerusalém. E como a outra parte dividida queria adorar também, construíam para si seu próprio templo de adoração em outra parte, em outro lugar. Então a nação estava dividida, depois se unia, depois dividia, depois se unia. Aí quando veio o tempo dos reis, não foi diferente. No tempo dos juízes era assim, e no tempo dos reis não foi diferente. Ali quando Davi foi para assumir o trono, a gente já começou a ver divisão no próprio antecessor de Davi, perseguindo Davi, o Saul. Quando Davi assumiu o trono, ele precisou batalhar contra o próprio povo de Israel para poder unificar o reino. Depois de unificar o reino, houve um levante do seu próprio filho, Absalão, que passou a perseguir Davi, e Davi teve que ir embora. Agora Israel estava mais uma vez dividido. Era parte do reino do lado de um rei, parte do outro rei do lado do outro rei. E nós fomos vendo essa divisão. E quando Davi sentava no trono, imagino eu, depois de muita luta para unificar Israel politicamente e espiritualmente, imagino Davi ali sentado no trono e compondo seus hinos, tangendo sua harpa e dizendo isso aqui: como é bom e agradável os irmãos viverem unidos. Imagina Davi olhando para tanta confusão dentro do reino, um se declarando rei aqui, outro se declarando rei acolá, ele, o próprio rei, tendo que fugir, a nação dividida, uns adorando um Deus estranho, outros adorando o Deus de Israel, enfim. E aí quando Davi senta no trono, que luta, peleja com muito esforço, com muita dedicação, à custa de sangue, à custa de morte, inclusive da perca do seu próprio filho, que foi morto na batalha. Davi, às custas de muita lágrima, muita dor, Davi olha para o reino e vê um reino unido. E Davi diz: como é bom viver unido, como é bom a união. Não tem um ditado que a gente diz, irmãos, que às vezes você pode ter dinheiro, você pode ter tudo, mas se você não tiver paz, meu irmão, se você não tiver paz, nada daquilo que você tem abundante vai valer nada. Nada. Coisa pior que tem, que eu já vivi assim um tempo, por conta de um irmão meu.
dentro da nossa família, já vivia um tempo assim, sem paz. E a coisa mais terrível do mundo. E que você quer dentro de uma família é o quê? União, unidade, união. É a família se reunindo, por exemplo, numa festa de Natal, numa festa de Ano Novo, família todo mundo, é os sobrinhos, pais, tios, cunhados, sei quem mais reunido, e todo mundo unido. Mas a gente sabe que a verdade não é essa, na maioria das famílias, como também não era lá em Israel. Mas como Davi desejava, e quando Davi olhava que havia alcançado a unidade, a comunhão, ele se regozijava. Ele compunha hinos e louvores, porque é isso que importa mesmo no meio da irmandade. Jesus deixou muito claro para nós que as pessoas do mundo iam reconhecer que nós somos seguidores dele, discípulos dele, se nós fôssemos unidos, se nós tivéssemos união entre nós. Sim, diz, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros, se vocês forem unidos. Então, meu irmão, a união, ela é fundamental, tanto é que é o segundo mandamento. O primeiro, amar a Deus. O segundo, amar o próximo, como a si mesmo. O primeiro mandamento, unir-se a Deus, amar. O segundo mandamento, amar o próximo, sermos unidos, termos união. Então, por isso que Davi, meu irmão, olha, quando você passa uma luta na tua família, que você vê ali, aquela ovelha ali que dá trabalho dentro da família, que causa desunião da família, quando você vê que aquela pessoa se conserta, se arrepende, e a família volta a se unir, como você se sente feliz? Então, mas a união, ela sempre vai vir através de alguns esforços, de algumas lutas, de algumas batalhas, de algum preço a pagar. Para que haja essa união que Davi coloca aqui, algumas vezes vai precisar que as partes desunidas, elas cada um entenda o ponto em que está errado e se reconheça e mude. O casal desunido, por exemplo, ele vai ter que entender que para unir não é ficar agredindo um ao outro, brigando com o outro, jogando a culpa um para o outro, mas é cada um reconhecer sua culpa e se unir. Colegas de trabalho desunidos, está lá no mesmo ambiente de trabalho, eu acho que deve ser coisa terrível, você trabalhar num ambiente onde a coisa está desunida. Colegas de trabalho desunidos, estão ali sendo pagos pelo mesmo patrão para produzir, mas estão desunidos, às vezes disputando entre si. E para que haja essa união, vai ser preciso que os colegas de trabalho, os dois, ambos, reconheçam onde estão errados e reconheçam, cada um reconheça que errou e que precisa mudar na sua forma de ser, na sua forma de agir, e que o que ele está fazendo não está correto. Da mesma forma na igreja. Mas para nós, a Bíblia diz que o Espírito nos torna um com Deus. Nós somos um Espírito só, uns com os outros. Que nós somos o corpo de Cristo, cada um membro desse corpo. Um é braço, um é perna, um é dedo, mindinho, dedo do médio, dedo polegar, anda lá. Somos membro desse corpo. A Bíblia vem sempre falando dessa união, dessa unidade que a igreja precisa ter. Mas a igreja nem sempre está unida. Isso não só nos dias de hoje, mas mesmo nos tempos apostólicos. Você viu o apóstolo João escrevendo uma carta reclamando porque os líderes da região lá de Éfeso não estão aceitando os mensageiros que João está enviando. Você vê Paulo escrevendo a carta aos Coríntios também, repreendendo, exortando e reclamando, porque alguns irmãos lá de Corinto não estão aceitando seu ministério apostólico. A desunião, irmão, ela é uma praga. A desunião, irmão, ela só traz prejuízo. Por isso que Davi diz, que bom e agradável ser unidos. Um casal desunido, meu irmão, nunca vai prosperar. Um casal desunido nunca vai realizar projetos. Um casal desunido nunca vai realizar sonhos. Só observe que os casais que realizam projetos, realizam sonhos, são casais que traçam planos juntos, que lutam juntos e que estão unidos naquele objetivo. Da mesma forma, uma empresa, quando você monta uma empresa e coloca funcionários para trabalhar, por que às vezes o gerente ou o supervisor, ou o patrão tem que demitir um ou outro funcionário? Exatamente porque um ou outro funcionário está causando divisão, e uma empresa com funcionários divididos não vai produzir.
A tendência dela é ruir. Se o patrão, o chefe, o empresário não observar logo e ter que mudar aquele quadro de funcionários para resolver aquele problema, a empresa dele vai quebrar por conta da desunião no quadro de funcionários, e às vezes no quadro da diretoria. Numa nação não é diferente. Uma nação dividida, na igreja não é diferente. O apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto reclamando de grupinhos teológicos que estavam se formando dentro da igreja. Não eram grupinhos de amizade, porque a gente sabe que grupos de amizade é normal nascer. A irmã Iridã, a irmã da Iridã, meu Deus do céu, a Erivanda tem proximidade mais, por exemplo, com a Roberta, com o Júnior. Aí sempre eles estão conversando, dialogando e tal, e de repente eles ali nascem uma amizade dentro da igreja, os irmãos. Por isso que estão sempre ali, sempre conversando e tal. Às vezes um vai na casa do outro, viaja, vai para algum lugar. Isso é normal, isso nasce entre seres humanos. Mas o problema de Paulo na igreja de Corinto era aquelas divisões partidaristas. Irmãos que no grupo ali, não, eu sou de Paulo, eu me converti com a pregação de Paulo, eu sou de Paulo. O outro não, pois sou de Apolo. Me converti com a pregação de Apolo, eu sou de Apolo. O outro não, pois eu sou de Pedro. Sou de Pedro, Pedro é o pastor lá de Jerusalém, eu sou de Pedro, me converti com a pregação de Pedro. O outro diz, pô, não sou nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Saul, eu sou de Jesus. Esses aí geralmente é os mais arrogantes, né? Esse que eu sou de Jesus, né? Quer dizer, o cara na verdade não é de ninguém. Está aquela panela lá. E Paulo estava tratando sobre isso, porque, irmão, não tem coisa melhor do que os irmãos estarem unidos. Os irmãos estarem em união. Uma coisa que eu lamento muito, que eu vi acontecer nessa última eleição, tudo bem, uns votaram eu falei, irmão, o único candidato que eu queria que não ganhasse era o Lula. Respeito, tem irmão aqui que vota no Lula. Se você votou no Lula, eu não tenho nada contra. Ele ganhou agora, é o meu presidente, é o seu presidente. Vamos orar por ele para que ele faça uma boa administração. Mas para mim era o único que eu queria que não ganhasse. Podia ter ganho a Simone, podia ter ganho aquela Soraya, podia ter ganho o Ciro Gomes, mas menos o Lula. O Lula já foi 2 vezes, já mostrou tal, não queria mais. Queria algo novo, uma coisa nova, para ver o que acontece. Mas o Lula ganhou. E o que me entristeceu foi o quê? Ao invés de ver os pastores indo para suas redes sociais dizer, pessoal, vamos orar. Pessoal, vamos para casa, vamos voltar a fazer os cultos. Vamos cuidar do povo, pastores, vamos orar pelo Lula, ele já ganhou, vamos orar por ele. Não, ficaram lá instigando, incentivando divisão. Mandando o povo ir para as ruas, mandando o povo ir para as praças, ir para a porta de quartel, invadir delegacia para tentar resgatar preso. Um país que já tem sofrido tanto, meu irmão. Os pastores deveriam ser os últimos a fazer um ato desse. Jamais passaria na cabeça um pastor fazer um ato desse, incentivar um ato desse. Foram os principais, causando a desunião. E a desunião só traz ruína. Olha quanto prejuízo. Estradas fechadas, a estrada fechada, a mercadoria atrasando para chegar na prateleira. No que a mercadoria foi atrasando para chegar na prateleira, o preço das coisas subindo. Os pais de família, coitados dos caminhoneiros que saem para ir para trabalhar, passa 15 dias fora, ainda tem que ser barrado por alguns militantes, ficar lá, sei quantos dias lá. Tudo isso manipulado por uma meia dúzia de fanáticos, manipulando uma grande parcela da população, o povo achando que estava sendo patriota. E eu estava dizendo, irmão, para ser patriota, tudo bem, cada qual tem seu time, mas seu time perdeu, aceita. Cada qual tem seu candidato, teu candidato votou, perdeu, pronto, aceita. Não queria que ele ganhasse, mas ganhou, pronto, fazer o quê? Vou para cá, trabalhar, seguir minha vida. Deus abençoe ele, pronto. Aí sim, aí o país podia ser que se unisse e fosse para frente. Não, pastor, mas foi fraudado. Se foi fraudado, quem tem que tratar isso aí são as autoridades. Você acha que o Bolsonaro não tem gente grande lá dentro para lutar com isso aí? Bolsonaro tem gente grande na CGU, Bolsonaro tem gente grande no Senado, Bolsonaro tem gente grande na Câmara Federal, Bolsonaro tem gente grande na Câmara Estadual, Bolsonaro tem gente grande lá no próprio STF.
Isso é papel deles, não é nosso aí. Uma meia dúzia de militantes doentes que querem, corruptos, que ficam incentivando o povo para ir para as ruas, para dividir a nação. E isso só traz prejuízo, cada vez mais dificuldade. E como seria bom, irmãos, que nós trabalhássemos para unificar. Davi estava dizendo: ai, que alívio, como é bom ver a nação unida, porque os irmãos lá que ele se referia era exatamente a nação judaica. Mas eu quero deixar de lado a nação, eu quero deixar de lado o emprego, o setor privado, eu quero deixar de lado algumas coisas e quero focar na igreja. Como é bom que os irmãos vivam em união. Será, irmãos, que nós estamos vivendo em união? Será que você está vivendo em união? O cara estava dando um exemplo de um camarada que separou 10 vezes, casou 10 vezes. Aí dizendo: até hoje eu não achei uma mulher que prestasse. Será que era 10 mulheres que passou que não prestava? Eu acho que o problema, acho não, tenho certeza, o problema estava era nele. Tem gente que diz: hoje eu morei na casa de fulano de tal, não deu certo, lá não era gente boa, não gostei lá. Morei na casa de fulano de tal também, não gostava de mim, não sei o que, rapaz, já passou na casa, tanta gente morar lá, eu acho que o problema está em você. Isso foi um fato, um conselho que eu dei para uma pessoa aí. O problema está em você. O que eu quero dizer com isso, irmão? Que para que haja união, eu não posso esperar que a parte do Evaldo para haver união. Se eu quero que haja união, eu tenho que fazer a minha parte. E do mesmo jeito, o Evaldo não tem que falar isso para não, o pastor tem que fazer a parte dele, não. Eu tenho que ter a consciência, eu tenho que fazer minha parte. O Evaldo tem que entender, eu tenho que fazer minha parte. O Júnior tem que entender, eu tenho que fazer minha parte. Se nós todos tivermos na consciência, eu tenho que fazer minha parte para que haja união, meu irmão, ninguém vai ficar esperando por ninguém, todo mundo vai se unir. Porque ele disse que ser unido é bom e agradável. Ele coloca aqui 2 adjetivos: bom, oh, coisa boa, a coisa que traz alívio, a coisa que traz paz, a coisa que traz tranquilidade. É bom demais, é maravilhoso. O outro adjetivo que ele dá é agradável. Agradável, prazeroso. Além de ser bom, é prazeroso. Além de ser bom, é delicioso. Não tem nada pior, meu irmão, do que você ter que se reunir com pessoas, irmãos, que são desunidas. Não tem nada pior do que você ir para um lugar onde tem gente ali que não gosta de você. Voltando à questão da política, eu ficava vendo esses debates aí na Rede Globo, nessas TV, né? E eu ficava vendo lá os candidatos indo, principalmente o Lula e o Bolsonaro, né? Que eram inimigos declarados. E eu ficava vendo assim, eu disse: rapaz, isso desgasta muito esses camaradas. Pode ter certeza, meu irmão, aquilo ali, para Lula e Bolsonaro estarem ali, aqui desgasta muito cada um deles. Está num ambiente de guerra, onde não tem união, onde não tem nada de agradável, só guerra, luta, desagradabilidade. Terrível. Tem gente que diz: vamos lá viajar para casa dos meus parentes, da minha mãe, não sei de quem. Não, não vou não gosto de não, porque teu cunhado não gosta de mim. Eu não gosto de não, porque tua mãe não gosta de mim, não sei quem gosta de mim. É chato, a pessoa não se sente mal. É muito ruim. E nós não podemos trazer, irmão, esse sentimento para dentro da igreja. Nós temos que ser um povo que, quando marcar uma reunião, a gente tem prazer de ir. Por quê? Porque é bom e agradável a gente estar unido. Agora, quando fala de unido, não é só a gente estar reunido aqui junto hoje, não. A união vai além dessas 4 paredes. A união, mano, sabe, vai muito além. Seu Júnior está lá em Beberibe, o irmão está lá em Messejana, o outro está lá em Maranguape, o irmão está lá não sei aonde, mas nós estamos unidos. A gente sabe que pode contar um com o outro. A gente sabe que a gente está unido, a gente anda no mesmo propósito, no mesmo sentido, a mesma visão de reino.
Então ele diz que isso é bom e agradável, e aqui ele vai dizer isso é bom e agradável, ele vai falar aqui o seguinte: eu comparo isso, ele vai fazer uma comparação aqui, é como óleo precioso, óleo cheiroso, aquele óleo preparado, exclusivo para a consagração do sacerdote. Sabe que o sacerdócio, havia um óleo exclusivo para consagrar o sacerdote. Esse óleozinho ranço, negada com puri, não existe mais aquele óleo não. Negado de óleo da unção aí, isso não é óleo de unção coisa nenhuma. Mas o óleo era especial, feito por uma família específica, com produtos específicos, e uma quantidade específica, era tudo específico. E era proibido fazer esse óleo, quem fizesse esse óleo ia morrer. Então se tem alguém fazendo, já está teimando, desobedecendo. Então, ele vai comparar aqui, é como aquele óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão, vai para a barba, desce na roupa dele. Ou seja, a consagração do sacerdote, que o sacerdote, ao ser consagrado, ele era de fato derramado esse óleo na cabeça dele. Era um momento único, um momento especial, um momento específico. Todo mundo ia para lá alegre, meu irmão, numa felicidade só, assistindo aquele momento ali, o prazer que o Arão estava sentindo naquele momento ali, a alegria que ele estava sentindo. É a mesma alegria que a união traz para nós. Depois Davi vai dar outra comparação, dizendo que essa agradabilidade de estarmos unidos como irmãos, também como o orvalho do Monte Hermon, que ficava numa região, e que descia sobre os montes de Sião, que ficava em outra região. Ali, aquele orvalho do Monte Sião, né, do Monte Hermon, que ficava a maior parte do tempo ali congelada, e que algumas vezes ele ia descongelando, né, e criando aquela veiazinha de água, como na nascente de um rio, de um riacho, ia criando aquela veiazinha d'água ali, descendo aquela veia d'água onde ela passa, onde a água passa. Eis aqui que ele vai, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre, ou seja, onde a água vai passando ali, no riacho, no rio, as coisas vão ficando verdinho do lado. Quem anda no interior sabe como é que é. Pode estar tudo seco do outro lado, se você vê um caminho verde lá, você pode ter certeza que passa um riacho por ali. Está passando um riacho por ali. Daí falou, lá no Monte Hermon, está lá congelado, mas quando aqueles orvalhos eles vão descongelando, e vai criando aquela veia d'água, vai descendo, para chegar lá no Monte Sião. Olha que coisa, maior distância lá, um monte distante, dezenas de quilômetros do outro monte, mas eles estavam unidos pelo quê? Por aquele orvalho que descia e chegava até o outro monte. Aí você, poxa vida, aqui, esse rio começa aqui na cabeceira do Monte Hermon, vamos dizer assim na nossa linguagem. Esse rio começa a cabeceira dele no Monte Hermon, desce aqui, vai descendo, e vai chegar lá no Monte Sião. Então, de certa forma, eles estavam ligados para aquele rio. Como Madalena, né? O rio lá, começa lá na Serra do Teixeira, se eu não me engano, longe. Aí vai descer, pelo menos o pessoal diz, né, que é Serra do Teixeira, aí desce lá e vai chegar em Madalena, ligando a cidade uma com a outra, aquele. Então aqui está falando aqui de dois montes tão distantes, mas que ao mesmo tempo estão unidos por aquela corrente de água. E aqui trazia alegria para o povo. Tanto é bonito de se ver aquela cena, como é agradável o lugar onde tem a água. E como Deus mostra aqui também, como Davi coloca aqui, que a união pode haver mesmo as pessoas estando distantes. Então, queridos, eu acho que uma das coisas que nós mais estamos precisando como igreja nesse tempo é de união. É vergonhoso você ver nas igrejas, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? Que já pensou aqui, a Cleide de um lado aqui cantando, a Neudaci do outro lado aqui cantando, e o Davi que vem mais tarde aqui do lado cantando, e a Lúcia aqui do outro lado cantando, e todos os quatro aqui desunidos, disputando um com o outro, intrigados um com o outro, com raiva um do outro, essa coisa toda, que coisa ridícula. Mas você acha que isso não acontece em muitas igrejas? Desunião no corpo de obreiros, pessoa, e o Heitor, o Marcelo, o Jardel, o Zezinho, o Jackson, os outros obreiros que tem na igreja que não vieram agora, vão vir mais tarde, Deus quiser. A pessoa, o corpo de obreiro está aqui trabalhando pela obra, em prol da obra da igreja de Cristo, mas desunido.
coração desunido, fazendo um com o outro, é para derrubar o outro, é para disputar com o outro, essa coisa. Que coisa ridícula, não vai prosperar nunca. Onde tem desunião, o próprio Jesus falou quando expulsou o diabo, expulsou o demônio. Disseram: olha, ei Jesus, tu é um bruxo, está expulsando demônio pelo poder do próprio Beelzebul. E Jesus falou: não, vocês estão enganados, um demônio não expulsa outro demônio. Eles são amigos, eles são unidos. Demônio não expulsa outro demônio não, filho. Uma casa dividida não vai subsistir, vai ser destruída. Irmão, a igreja está em ruínas hoje. A igreja está em ruínas hoje. A igreja evangélica brasileira está em ruína por conta de tanta divisão. E essa divisão são causadas por dois motivos pelo menos: busca de riqueza, de grandezas e de poder. Pode vir, viu, as irmãs que vão louvar. Busca de riqueza e de poder. E os obreiros também na Santa Ceia, pode vir. O irmão está lá, está na Assembleia de Deus, vamos supor. O irmão está na Assembleia de Deus. Aí, não, eu acho que basta dois, viu? Basta dois, assim. Basta dois obreiros aqui, tem pouca gente, né? O irmão está na Assembleia de Deus, aí sai da Assembleia de Deus, abre outra igreja e coloca Assembleia de Deus Filadélfia. O cara sai da Assembleia de Deus, Fabio, Assembleia de Deus, Filadélfia, agora botou o nome de Filadélfia. Aí o outro está lá, sai de dentro dessa Assembleia de Deus Filadélfia, abre outra igreja para ele, Assembleia de Deus Laodiceia. Peraí, o cara saiu da Assembleia de Deus, a primeira igreja para ele, a Assembleia de Deus Filadélfia, o outro já saiu da Assembleia de Deus Filadélfia, já abriu a igreja da Assembleia de Deus Laodiceia, a outra lá na Assembleia de Deus Laodiceia, sai da Assembleia de Deus. Quer não. Aí sai dentro da Assembleia de Deus Laodiceia, bota a Assembleia de Deus Esmirna. Então, irmãos, eles, sabe, e causando divisão, para quê? Porque cada um quer ter a sua igreja, como se fosse o seu próprio negócio, a sua própria empresa. E isso vai causando desunião, vão criando uma coisa e outra, e uma coisa e outra. A disputa é terrível. Quem faz a melhor campanha, quem faz a melhor pregação sensacionalista, quem coloca o melhor ministério de louvor mais bonito para cantar, para agradar o povo. Estava conversando com o Jackson ontem, me convidou para ir jantar com ele lá. E jantamos, fomos sentar lá e fomos conversar. E a gente falou o seguinte, ele dizendo: pastor, pessoa para permanecer no Ministério Missão de Fé, só sendo crente mesmo. Eu falei: é verdade. A gente estava conversando isso, ele tocou nesse assunto, porque lá só tem culto. E como é os cultos? Luzes apagadas. Toda igreja agora que a gente passa é a luz apagada. Eu não deixava minha mulher para um culto desse. Minha mulher dentro de uma igreja com as luzes apagadas, cheia de homem lá dentro, vai nada. Venha para casa. Aí a luz apagada, fumaça voando. Outro dia bota um grupinho para dançar aqui na frente. Outro dia tem que ser outro grupinho. Outro dia tem que ser um cantor A. Outro dia tem que ser o cantor B. E propaganda para aqui, para lá poder trazer gente. Peça de teatro e tudo. Para trazer gente. E falou: a missão de fé, o culto tem 3 elementos no culto: oração, louvor e pregação. E pronto. E quem for ficar aqui, vai ficar aqui por causa da palavra. Quem não for ficar, o que eu vou poder fazer? Eu não estou trabalhando, nós não estamos trabalhando por grandeza. Eu já tive essa visão de grandeza quando eu estava fermentado, quando eu comecei o ministério. Eu quero um galpão bem grande, eu quero milhares de pessoas lá dentro. Hoje eu não tenho mais essa visão. Ô Jackson, se eu chegar lá na igreja lá para pregar, como eu já fiz isso tantas vezes, tiver 5 irmãos, eu prego do mesmo jeito. Tiver 100 mil irmãos, eu prego do mesmo jeito, pronto. E é por isso que eu sempre digo, eu me alegro muito mais olhando para as mesmas caras aqui, porque é sinal que os irmãos estão perseverando, do que em ver gente nova, né? Só que só vem, mas não fica, vai embora. Eu prefiro olhar para vocês, ver vocês aqui, tá? E alguém que vier, que eu possa ver ele também até Jesus voltar, e assim vai. Mas esse negócio de estar inchando igreja para aventureiro, não. Então, irmãos, vamos buscar união. Se tem alguém que você precisa se unir, que você precisa pedir perdão, que você precisa se reconciliar, que você precisa ter união, busque união. Isso é importante, inclusive dentro da igreja. Nós precisamos disso, tá bom? Vamos viver em paz.
Vamos agradecer a Deus pelos nossos pregadores, pelos nosso ministério de louvor, pelos nossos obreiros, pelos irmãos que congregam com a gente, por todos eles, tá? Sem distinção de pessoas, sem nada disso. Simplesmente agradecer a Deus por essa família maravilhosa, Missão de Fé, espalhada pelo Brasil e pelo mundo também, que ora por nós e nos apoia em nosso trabalho. Então, vamos fazer uma breve oração, vamos ficar em pé.